Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao Tomei Ciência. Hoje eu vou trazer mais um caso criminal, porque esse caso criminal me marcou muito. Foi o primeiro caso de true crime, na verdade, que eu vi na vida, e foi muito interessante. A parte pericial é um detalhezinho pequeno, mas que o médico legista foi muito perspicaz. Esse caso me marcou muito. Eu estava num hotel prestando vestibular. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com esses canais de true crime, estava assistindo o Discovery Investigation. Hoje nem existe mais esse caso no canal, tanto é que eu fui procurar no streaming da HBO e realmente não tem mais. E eu achei bem interessante, vou trazer aqui para vocês. Também mostra que a criminosa também foi bem burrinha. Ela foi muito inocente, sabe? Mas graças a Deus que foi inocente, né? Porque aí eles conseguiram resolver esse caso, e essa burrice da criminosa também foi importante para a resolução do caso, junto com a perspicácia do médico legista. Fiquem comigo. Em novembro de 1995, em um parque lá em Anchorage, no Alasca, eles encontraram um corpo de uma mulher. A polícia foi chamada, eles levaram esse corpo, então, para o médico legista, né, para fazer uma investigação melhor da causa da morte. E lá eles conseguiram identificar essa mulher pelas impressões digitais coletadas. Essa mulher, ela se chamava Catherine Arms. Segundo os amigos dela, que foram entrevistados, ela tinha se mudado recentemente para Anchorage. A última cidade que ela estava morando, ela era na capital do Alasca, que se chama Juneau, e se mudou para Anchorage para tentar ficar mais perto do filho dela, de 7 anos, que morava com o pai. O pessoal falava que ela era uma pessoa que se mudava muito de cidade para cidade, que era difícil ela ter um endereço fixo. Nos últimos meses ela estava ficando mais na casa de amigos. Agora eu vou chamar ela de Cat para facilitar mais. Os pais dela, eles foram localizados. A mãe da Cat refere que 2 dias antes dela ser encontrada morta, ela tinha ligado para a mãe com uma voz de preocupação. Só que a mãe não tinha atendido, porque ela não estava em casa, e essa ligação, ela caiu na caixa de entrada. E na caixa de entrada, a Cat, ela deixou um recado para a mãe. Oi, mãe, você está aí? Eu realmente preciso da sua ajuda. Espero que você esteja em casa logo. E desligou. A autópsia revelou que a causa da morte tinha sido um ferimento por faca no peito e que ela não tinha sinais de ferimentos de defesa nas mãos, nas unhas, mostrando que provavelmente ela conhecia quem tinha atacado ela. A primeira coisa que a polícia pensou foi no ex-marido da Cat, né? Que eles sempre pensam nas pessoas mais próximas, né, que tem algum vínculo com a pessoa assassinada. E aí eles foram atrás do marido da Cat, ele tinha um álibi super sólido e foi descartado como suspeito. 2 dias depois do que tinha acontecido, o Anchorage News, o jornal local da cidade, né, ele também divulgou a notícia, divulgou um canal de contato com a polícia para quem tivesse pistas sobre o assassinato da Kate que pudesse entrar em contato. Um homem entrou em contato falando que era amigo da Cat, Kate, é porque eu confundo essas duas coisas, mas vamos voltar para Cat, que eu tinha falado Kate, mas relevem, tá? Esse homem, ele falou que ele era amigo da Cat, que ela tinha dormido na casa dele 2 noites antes, que ela passou a noite lá, ela estava drogada, e que no dia seguinte ela foi embora em um táxi, e ele não sabia onde que ela morava, não sabia o endereço dela, só sabia que ela tinha entrado em um táxi. A polícia, então, ela entrou em contato com a central de táxis lá de Anchorage e conseguiu o contato do taxista que tinha pegado a Cat. Esse taxista, ele falou que ele pegou a Cat e levou ela até um hotel, esses hotéis que tem os quartos voltados para a rua, que a porta é voltada para a rua, que é bem comum lá nos Estados Unidos. Ele falou então que ele levou ela até na porta do quarto 31, que uma mulher saiu de lá e levou ela para dentro, e aí ele foi embora. A polícia, então, né, foi ver em nome de quem que estava esse quarto. Esse quarto estava em nome de uma mulher chamada Maureen Malloy. Eles conversaram com essa Maureen. Ela falou assim que a Cat estava morando lá, estava morando ela, os 2 filhos e a Cat, porque a Cat estava sem um endereço fixo ainda, não tinha aonde ficar, e a Maureen deixou ela ficar lá no quarto de hotel dela. Só que a Maureen falou
que a Cat ela estava se envolvendo com drogas, com prostituição, estava chegando a levar homens para dentro desse quarto de hotel, né, onde tinha os filhos da Maureen, e que ela acabou expulsando a Cat de lá. Segundo a Maureen, a Cat estava drogada quando ela foi expulsa do quarto, que ela pediu para um dos atendentes do hotel ajudar ela a colocar a Cat no carro, que ela ia levar para a casa de outros amigos, e que durante esse trajeto para essa casa dos outros amigos, que a Cat abriu a porta do carro, pulou do carro e saiu andando pela noite, e a Maureen perdeu o rastro dela, sabe? O carro estava em baixa velocidade e que a Cat fugiu. Esse atendente do hotel, ele referiu realmente que ele ajudou a Maureen a colocar a Cat dentro do carro naquela noite. A polícia, então, eles periciaram esse apartamento, eles encontraram só uma pequena mancha de sangue próximo do rodapé, num cantinho, assim, do apartamento, e como a Cat, ela vivia lá nesse quarto, eles não tinha como, assim, ser uma prova muito contundente, porque ela poderia ter sangrado, e realmente, eles fizeram a análise desse sangue, o sangue era da Cat mesmo, mas pelo fato dela morar lá e ser uma mancha pequena, não trazia muitas provas para o caso. Foi então que no carro que eles encontraram manchas de sangue na ignição do carro, pequenas manchas de sangue, e também uma jaqueta da Maureen de couro. Dentro do bolso da jaqueta tinha uma mancha de sangue também, que era compatível com uma mancha que tinha o formato de uma faca. Só que assim, não tinha grandes quantidades de sangue dentro do carro, provavelmente isso não tinha acontecido dentro do carro, mas a polícia já ficou mais desconfiada que não era a Maureen que tinha cometido esse crime contra a Cat. Os exames toxicológicos da Cat saíram, eles mostravam que não tinham drogas ilícitas, nem álcool quando ela foi morta. O que eles encontraram em grande quantidade no suco gástrico dela foi um relaxante muscular bem comum, só que em altas doses. Ela tinha tomado uma superdose horas antes de ter sido morta. E esse relaxante muscular em grandes quantidades, eles podem dar uma reação contrária, que é uma rigidez. Então, o atendente do hotel, quando ele ajudou a levar a Cat até o carro, que ele tinha notado de diferente na Cat é que ela estava com os membros bem rígidos e com os braços bem gelados. O caso ele já tinha até esfriado quando uma mulher, ela entrou em contato com a polícia de Anchorage falando que ela tinha informações sobre o caso. O que acontece? Essa mulher, ela tinha recebido por uma amiga de Anchorage uma caixa, e junto com essa caixa tinha um bilhete dessa amiga falando assim que tinham muitas vidas em jogo, que ela estava mandando essa caixa para essa mulher destruir, para queimar, porque ela era a única pessoa que ela confiava e que era para destruir essa caixa. Essa mulher, ela abriu a caixa e ela viu que tinha um jornal do Anchorage News, que era o jornal que tinha sido anunciado sobre o assassinato da Cat. Quando ela viu o jornal, ela viu do que se tratava essa caixa. Na caixa tinham joias, tinha o jornal, o Anchorage News, e tinha também uma faca. Aí essa mulher imediatamente, né, ela ligou os pontinhos e ela ligou para a polícia de Anchorage falando sobre essa caixa que ela tinha recebido. E quem tinha mandado essa caixa? A Maureen tinha mandado essa caixa para ela. A mais de 2.000 quilômetros, a Maureen mandou essa caixa com todas as provas para essa mulher que morava em Seattle. E aí a polícia pegou essa caixa, levou para a perícia e foi periciar a caixa. A polícia, ela foi ver e a marca da faca que estava dentro do bolso da jaqueta da Maureen, da jaqueta de couro, tinha a marca certinho da faca, sabe? Dessa faca que ela tinha recebido lá de Anchorage. A faca estava limpa, estava bem limpa, não tinha nenhum sinal de sangue, DNA, tudo mais. Só que aí que vem o pulo do gato, porque o médico legista que tinha feito a autópsia da Cat, ele viu que essa faca, ela tinha entrado na cartilagem costal da costela. Quando a faca entrou no peito, a gente tem o externo aqui no meio, né, e a gente tem as costelas. E aí a gente tem uma cartilagem que une as costelas ao externo. E essa faca, ela entrou e passou por essa cartilagem costal. Quando essa faca passou pela cartilagem costal, as ranhuras da faca ficaram marcadas na cartilagem, porque a cartilagem, ela é um material bem assim, lembra um plástico, mas amolecido, né? Então, e toda faca, quando ela sai de fábrica, nenhuma faca sai igual à outra. Elas sempre saem com pequenas ranhuras que
quase que a gente não consegue ver, e essas pequenas ranhuras, elas são próprias de cada faca que sai da fábrica. Quando entrou e saiu a faca do peito da Cat, ficou a marca certinho das ranhuras nessa cartilagem costal. Esse médico legista, então, assim, nem tinha arma do crime, mas o que ele achou melhor quando ele estava fazendo a autópsia? Ele teve, assim, ele pensou assim, como é uma região bem amolecida, tudo mais, que provavelmente deixou as ranhuras ali, porque nessas ranhuras elas não são tão visíveis a olho nu, entendeu? Então, o que ele fez? Ele tirou uma parte dessa caixa torácica e pegou essa parte da caixa torácica, foi lá, pegou um material plástico, uma espécie de silicone, ele passou, tinha então tinha a facada, né? Então, ele passou esse material siliconado dos dois lados para tirar um molde de dentro de onde a faca passou na cartilagem. E aí, deixou secar esse material, ele secava rápido, era um material bem bom, assim, para pegar esses tipos de ranhura, e guardou. E aí, quando encontraram a faca, aí levaram a faca para ele. Aí, com a faca, o que ele fez? Ele pegou um material siliconado, plástico, colocou a faca nesse material como se estivesse, né, dando uma facada, e aí ele abriu, né, esse material, né, para ter onde a lâmina da faca passou, colocou esse material também, plástico, para fazer um molde, e tirou. E aí ficava as ranhuras, as micro ranhuras nesse molde. E aí eles compararam o molde que foi feito na cartilagem costal com o molde que foi feito no pedaço de silicone que eles fizeram a facada, para ver se as ranhuras batiam. E as ranhuras, assim, batiam perfeitamente, sabe? Igual quando vai fazer exame de balística, que as ranhuras da bala batem com a arma, sabe? E realmente bateu certinho. Eu não sei se deu para entender muito bem como que ele fez, mas foi basicamente um molde que ele fez. Ele fez um molde na cartilagem costal e ficou a marca das ranhuras ali naquele silicone, e fez um molde também no pedaço de plástico que eles fizeram, que eles colocaram a faca e tiraram, para pegar também o molde das ranhuras dessa faca, e bateu perfeitamente. Era aquela faca mesmo que tinha sido usada para esfaquear a Cat. A Maureen, ela negou tudo, né? Só que uma amiga, tanto da Maureen quanto da Cat, falou que provavelmente a motivação do crime é que a Maureen, ela tinha participado de um roubo de uma grande quantidade de armas que ela pretendia vender, e ela que estava com medo da Cat denunciar ela, porque essas armas estavam guardadas no quarto, e ela estava meio paranoica de que a Cat poderia assim estragar a transação dela vendendo essas armas, e que provavelmente por isso a Maureen matou a Cat. Ela provavelmente drogou a Cat com esse relaxante muscular para interrogar a Cat, para ela confessar de que ela ia denunciar ela por esse roubo de armas. A Cat ficou super dopada com esse relaxante muscular, e a violência foi escalando, e ela acabou colocando a Cat no carro, né, levando ela para outro lugar, esfaqueando a Cat. E ela foi a julgamento. No julgamento ela negou. Ela falou assim que os Hells Angels, que é uma gangue de motoqueiros lá dos Estados Unidos, que eles tinham matado, esfaqueado a Cat, mas na verdade todas as provas indicaram que era a Maureen mesmo. Tanto é que ela foi condenada a 159 anos de prisão. E assim, esse foi o caso. Eu achei muito legal essa questão do médico legista, que teve a perspicácia lá de pegar um pedaço lá da caixa torácica, de ter tido a perspicácia de que a faca entrava nessa cartilagem costal e poderia deixar as marcas dessas micro ranhuras que tem em toda a faca. E aí ele tirou um molde, e nem a arma do crime eles tinham. O caso já estava depois ele até esfriou, né? Mas o legista, quando ele fez essa autópsia, ele pensou nisso, sabe? Ele coletou todas as provas mesmo, fez um ótimo trabalho. E por isso que eu quis trazer para vocês esse caso. Espero que vocês tenham gostado, espero que continuem
no meu canal, assistindo os vídeos. Se puderem se inscrever, curtir, comentar, tá? Se gostaram do caso, eu vou agradecer muito e até o próximo caso.